Estamos iniciando mais um Autores e Livros, que leva até você o universo de escritores, escritoras, ficcionistas, poetas, ensaístas e também livreiros, editores, enfim, todas aquelas pessoas que se dedicam ao mundo do livro. E leva também a você aos livros, este bem cultural, este objeto civilizatório que vai continuar certamente convivendo por muito, muito tempo ainda com todas as novas tecnologias, tanto da escrita quanto da leitura contemporâneas. O Autores e Livros desta semana tem, digo sinceramente, a grande alegria de trazer para vocês um jovem autor, porque não? Depois dos 30, recém é que o escritor se torna jovem. Um jovem autor que lançou recentemente um belíssimo livro, um livro de contos que eu recomendo já antes de vocês ouvirem o autor. É o Daniel Gruber, que lançou recentemente, olhem só o título, O Jardim das Hespérides. O que será que são Hespérides? Nós vamos conversar com o Daniel, além do título que é interessante, remete à mitologia grega, enfim, e está sendo uma característica dos nossos jovens autores, estão mostrando muito conhecimento da cultura antiga, da literatura, dos mitos, enfim. Mas é um prazer te receber, isso que é o importante aqui, Daniel, com muita alegria realmente, e saudando o lançamento do teu livro. Eu que agradeço o espaço aqui. Estou muito feliz também de participar aqui. Certamente. Vamos dizer assim, o livro, ele tem a tua mão em todos os sentidos. Tu escreveste o livro, escreveste contos, selecionaste os contos, organizaste os contos, fizeste a diagramação do livro, fizeste as ilustrações do livro e, que mais? Capa, projeto gráfico e ilustrações do livro. Só a imagem da capa é uma pintura de 1800, enfim, a revisão da Juraci Asman Saraiva e Hernani Mígidas. E é uma edição tua, por um sistema que está se tornando um recurso que tanto o pessoal vai fazer CD, como o livro está adotando, que é esse financiamento coletivo. Como é que foi essa experiência e o que te levou a produzir um livro de tanta qualidade, tão bom, graficamente falando, né, quanto nós vamos falar depois do conteúdo literário? Esse sistema de financiamento coletivo, que é chamado de crowdfunding, ele já tem alguns anos no Brasil, lá fora há mais tempo também. É como se fosse aquela antiga vaquinha, né, onde as pessoas se reúnem e doam cada um pouquinho para atingir uma meta. Então, ele está sendo muito usado para artistas da música gravarem CDs, o pessoal das histórias em quadrinhos está usando muito, então é para qualquer tipo de projeto. E o pessoal da literatura está começando a descobrir agora o potencial desse sistema. Então, quando eu decidi fazer, eu tenho a sorte de ter essa experiência com a diagramação, porque eu sou formado em jornalismo e eu participei de um projeto onde eu diagramava um jornal e trabalhei junto com uma professora de design que era muito boa e ali eu aprendi, né, toda essa parte da identidade visual. Então eu pensei, né, eu tenho toda essa parte da experiência com o trabalho gráfico, tenho experiência com assessoria de imprensa, que eu trabalhei também muitos anos. Então pensei, não, vou produzir o meu livro por conta própria, né? E aí lancei esse projeto lá no site Catarse, que é essa plataforma para financiamento coletivo, e saí por aí divulgando, né, com os amigos, com os desconhecidos, e acabou que eu estipulei uma meta lá de valor, que era o valor que eu ia usar para imprimir o livro e para distribuir, para mandar pelo correio para as pessoas depois. Então estipulei uma meta, acabei no final atingindo além da meta, né, deu 113%.
Então, ele já iniciou, assim, além do esperado, né? Bom, já foi bem recebido, vamos dizer assim, um sucesso já. E interessante que fizesse um gesto de agradecimento no final do livro com a listagem de todas as pessoas que se tornaram os teus produtores, financiadores do livro. Isso é muito, muito interessante. E cada um deles certamente vai receber o livro também. Ou seja, é uma edição de 100 e tantos livros que já são... Né? Mas eu gostaria também de dizer, para apresentar melhor o Daniel, que ele é baixista, mas nós vamos falar sobre música aqui, que não é o meu chão. Ele é blogueiro, tem o Grifo, que também é o site que está comercializando o livro, www.ogrifo.com.br. Quer dizer, quem quiser adquirir o livro, procura pelo site ou na livraria Taverna, ali na Fernando Machado. Isso. Aqui em Porto Alegre está ali na Taverna. Tu és nascido em Novo Hamburgo, vive em Novo Hamburgo, está fazendo doutorado em escrita criativa na PUC, não é isso? Parece que tem um gato, não sei porque eu já vi fotos na internet, tem um gato 3. tinha. Eu vi fotos diferentes. E é casado com a Gabriela Carolina, que ele faz questão de dizer isso é importante. E até o livro é dedicado a ela, porque, segundo o Daniel aqui, diz assim, para a Gabriela, porque a maioria dessas histórias são sobre ela. Um gesto muito bonito e muito, muito próprio dessa nova geração com vocês aí. O que acontece, assim, que muitos desses contos são resultado ou de coisas que a gente viveu ou de coisas que a gente conversou, né? Então, assim, tem muito dela também nesse livro. Bacana isso aí. Bom, vamos, eu tenho tanta coisa para dizer, já vou esclarecendo, quando um livro é tão criativo, é tão interessante, tão exuberante na imaginação do autor, em tantas histórias das mais diferentes umas das outras, é impressionante para onde o Daniel nos leva através da leitura deste livro. Vamos falar do título, né? O Jardim das Hespérides. Claro que eu fui lá dar uma pesquisadinha, enfim e tal. É o último conto do livro e eu vou dizer que é um conto com um final emocionante, terno, extraordinário, que recupera muitas das partes um pouco mais pesadas, mais assim, de uma visão mais sombria da vida, presente em outros contos, mas esse conto é maravilhoso realmente. Talvez lá seja o paraíso que todos nós busquemos, né? Um paraíso perdido, que parece ser um vazio do ser humano. Tomaste essa ideia do Jardim das Hespérides, lá onde estão as ninfas, que plantaram a árvore da imortalidade. As questões, em alguns contos, tratam disso aí, do destino humano, afinal. Eu anotei aqui, não é um livro ingênuo. Tu mesmo chama a atenção que o escritor pode ser chato, pode ser isso, como tem muito, mas não pode ser ingênuo. E tu mostra que em todos os contos, principalmente um que eu vou falar depois, que não é um escritor ingênuo, que domina o seu ofício de escrever, é uma geração pós qualquer coisa, que vive a utopia dos encontros. Eu tenho tanta coisa para falar. E aí então, Daniel? É engraçado que até agora, assim, eu não sei explicar sobre o que é o livro, né? Mas também o autor nunca sabe, né? Está sempre esperando o que os outros vão dizer do livro dele para saber o que ele escreveu realmente, né? Mas, enfim, esse conto que termina o livro, que é o Jardim das Hespérides, foi um dos primeiros que foi escrito. E essa ideia do Jardim das Hespérides surgiu mesmo como uma ideia de um paraíso perdido, uma coisa assim. E como esse conto foi ganhando uma importância, assim, eu acabei levando ele para o conjunto todo, né? No caso, para o título do livro. E é engraçado que a partir dele, então, surgiu essa ideia de fazer essas referências à mitologia, né? E depois que eu tinha decidido, então, não, o conjunto de contos vai se chamar O Jardim das Hespérides, então aí eu comecei a trabalhar essa questão das referências à mitologia.
E eu comecei a trabalhar todos os nomes de personagens com nomes referentes a personagens da mitologia, mas que também soassem naturais, né? Fiz uma longa pesquisa assim, de nomes que ao mesmo tempo remetessem aos personagens, mas que fossem comuns também no nosso dia a dia. E aí foi ganhando digamos, essa linha unitária, assim, né? Que é essa das referências. E os nomes também não são artificiais no meio, porque pode, como é fruto de uma referência, de uma alusão, pode soar artificial e meio fora do contexto, mas não todos ficam perfeitamente adequados. Me chamou uma atenção vários e vários desses contos realmente, mas um que é um sem título. Eu coloquei, é um conto de Natal. Pode ser, né? Mas eu diria para ti que ele é assim, olha, alguém está iniciando a escrever aqui, ele é uma aula sobre os vários elementos, os vários ingredientes de tipologia de personagens, de situações humanas, de recursos clássicos da jornada do herói, enfim. Eu fui sublinhando aqui que tu escreveste justamente em letras, não é, maiúsculas, o ato criador, o amante viril, a loira enigmática, junta todos esses assim, falta do passado, castigo divino, inquisidor intolerante, alcoólatra redimido. Com cada um desses aí tu escreve uma história, não é isso? E o conto justamente é sem título porque ele começa com um grande desafio, que pode ser um clichê, mas não é, que é a página em branco. E hoje é a tela líquida do computador, do cristal líquido. Esse conto, na verdade, ele reúne assim, várias das angústias que essa nova geração de escritores tem, né? E é também, claro, esse conto é uma baita brincadeira com esses clichês, né? Tanto o clichê da página em branco, quanto o clichê do escritor decadente, né? quanto aqueles... a clichês enigmática. Os clichês da simbologia, os arquétipos, né? Que aparecem muito... Então, esse conto é uma brincadeira, né? Sim, mas é uma brincadeira muito inteligente e muito bem feita. Aqui muda o ponto de vista do narrador. Tudo são aulas que o pessoal vai receber, né? Porque a questão é sempre o que escrever. A pergunta, mas escrever é mentir a vida. Só uma fraude do escritor, uma mentira. Mas escrever é mentir a vida. E a vida é uma criação da linguagem. Então, tudo já é uma mentira. É uma brincadeira com o ato ficcional, vamos dizer assim. E como eu estudo a literatura e a escrita, né, tanto no doutorado quanto antes já vinha estudando, então também eu coloquei ali muita coisa do que eu venho lendo e sobre a escrita, né. Mas é engraçado que também não queria me estender muito nessa questão, porque é um assunto que está se desgastando mais, então até tem uma hora que ele diz assim, mas eu não vou falar mais sobre isso, né? Uhum. E então é aquele momento do livro para falar sobre aquilo e deu, né? E deu. Eu vou fazer uma referência também que eu acho que é muito importante, porque os novos escritores estão convivendo, estão dialogando muito entre si, dialogando com as suas obras uns com os outros, e a orelha do livro é escrita pelo Gustavo Chackster, que nós tivemos o prazer de entrevistar aqui também, e é um dos ativos desses escritores que andam de palestras, oficinas, vocês também. E ele diz, o Jardim das Hespérides é um paraíso que pode ser alcançado por qualquer ser humano. Não sabíamos. E Daniel Gruber nos mostra com piedade sobre a nossa alma tão falha, tão mesquinha, a mesma piedade que caracteriza os grandes escritores, que não existe paz absoluta em tal jardim. E o pomo de ouro tão ansiado tem um travo de dor entre a sua doçura, um filete amargo que se esconde no meio do divino. Estar nesse jardim é também encontrar a si mesmo, ainda que o custo seja perder a inocência. É importante estar na companhia do Gustavo e também diria do Assis Brasil, que é o vamos dizer assim, o papa das oficinas literárias, orientador, acho que um dos criadores do curso de escrita criativa da PUC, que faz parte. Sim. Uhum. O Assis Brasil é
é o pai dos escritores aqui do Sul, né? De uma geração. É o padrinho de muita gente aqui. E tanto o Assis Brasil quanto o Gustavo são de uma generosidade incrível, que é inclusive raro encontrar, né? Porque o escritor é um ser muito vaidoso, né? E o Gustavo, além de ser um excelente escritor, também é um excelente amigo, né? Então, estou bem acompanhado aí nesse livro. Está muito bem acompanhado, certamente. Uma pergunta que sempre vai se fazer os escritores, em qualquer encontro que tiver, vão te perguntar, que ela é rasa, mas ela é interessante. Tu mostras aqui neste livro, na minha modesta apreciação, sim, a mitologia grega e tal, há outros personagens que estão no dia a dia do submundo, da marginalidade, mas eles têm uma coerência, eles têm uma afirmação e uma caracterização tão perfeita, tão bem feita, que eles são vivos ali dentro da página. Esse teu processo de escrever, tu lapida muito, ou tu já tem a sorte, aquela das musas Soares, de tu sair escrevendo? Na verdade, assim, tem de tudo, assim, tem contos que eu escrevi, assim, que é aquele psicografado, né, que sim, baixa. E tem outros que eu fiquei anos realmente ali trabalhando, né. Principalmente os contos mais longos que tem, eles são bem mais trabalhados. Uhum. E os mais curtos geralmente são aqueles que vêm numa tacada só, né. Apesar de que também eu sou bem obsessivo assim nessa coisa de revisar, né? Então revisei muitas vezes cada um desses textos até chegar onde eu queria. Uhum. O mundo moderno não inventou nada, tudo já estava nos antigos. Todos os conflitos são os mesmos desde sempre. Tu acredita nisso como hoje desafiado a escrever depois de Shakespeare, depois de todos os lados? É o desafio. Se alguém não enfrentar esse desafio de escrever com a sua voz hoje os mesmos conflitos, não vai ser escritor jamais também. Eu acho que o que muda na literatura das épocas é a forma como é dito, mas enfim, as histórias são sempre as mesmas, né? Eu acredito nisso e inclusive eu sou um grande fã da mitologia e a mitologia mostra isso também, né? Quer dizer, as culturas culturas do mundo inteiro que nunca se cruzaram, na verdade contavam as mesmas histórias, né? Isso é incrível. Então, na verdade é isso, assim, a gente tem meia dúzia de conflitos eternos ali que vão estar sempre presentes na nossa angústia humana, mas o que muda é a forma, né, de abordar esses conflitos. Esse é o desafio da arte, né? Dar forma sempre, né? Trazer para a forma uma percepção, uma visão de mundo, enfim. Mas uma coisa muito importante que eu também assinalei aqui, e que interessante, tu usaste um recurso que hoje os computadores permitem escrever, que é passar uma linha sobre as palavras, e outros recursos mais, enfim, que antigamente a máquina datilográfica não permitia aos autores, nem os tipos, enfim, lá. O pior defeito de um livro é a ingenuidade. Pode-se ler um livro, um escritor chato, e existe uma porção deles ganhando prêmios literários por aí. Mas não se pode ler um escritor ingênuo. Esse fato de você estar cursando oficina, estar fazendo curso criativo, isso tira uma certa ingenuidade do escritor sobre o seu fato. Ele limita ou, assim, aumenta a autocrítica na hora de escrever, ou é o conhecimento cada vez maior das técnicas, dos segredos da escrita, liberam mais o escritor? Eu acho que todo escritor acaba conhecendo as técnicas, porque senão ele não consegue trabalhar, né? Claro que alguns vão descobrir por conta própria, lendo e escrevendo, e outros vão fazer oficinas, cursos de escrita criativa, que na verdade elas não servem para ensinar a escrever, né? Elas são um atalho, né? Quer dizer, se tu levaria 10 anos para dominar determinada técnica de escrita, daqui a pouco tu pode levar 5, sei lá, tendo uma consciência maior sobre aquilo. Mas eu acho que sim, é importante o escritor ter consciência sobre o que ele escreve e como ele escreve, né?
ter consciência sobre o teu próprio texto. Eu acho que nisso as oficinas literárias têm ajudado bastante, porque principalmente elas te fazem olhar para o teu texto com distanciamento e pensar racionalmente ele, né? E que é um desafio, é o desafio do escritor. Não perder a sua imaginação, mas ter consciência de que existem caminhos que podem ser encurtados. Eu lembro que relatos de escritores antigos que não tinham a prática dos cursos nas universidades, nem as oficinas, que eles se reuniam para copiar grandes clássicos. É uma técnica de aprendizagem. Claro, sim. Começa a copiar Machado de Assis que... E na verdade isso sempre existiu, porque se a gente for pegar a poética do Aristóteles, já era isso, né? Já era uma racionalização sobre a arte, né? Então sempre foi feito, não é uma coisa realmente nova. Nova, né? Enfim, só que toma uma outra forma também. Claro, sim. E tem tantas questões para nós discutirmos aqui, mas como eu disse, eu vou me limitar o quanto eu posso a apresentar o livro e chamar a atenção sobre, principalmente essa nova geração que está aí, leiam esse livro, que ela está retratada aqui também. Vocês estão fazendo isso com todos os escritores de modo geral, estão trazendo não só fatos, situações, mas todo um mundo interior dos personagens contemporâneos mais jovens aqui. E que a figura masculina, principalmente, ela é mais revelada do que era na literatura passada. O homem se abre mais nessa literatura em frente a essa nova mulher. Isso é uma característica, até pelo fato de dedicar, em alguns momentos aqui os contos parecem não acreditar no amor, enfim, mas dedicas a Gabriela aqui. Na verdade, eu sinto assim como se tem um percurso assim nesse livro, porque ele começa com um livro com um conto que é sobre o amor e termina com outro também, de certa forma, sobre o amor. Então ele faz um arco assim, porque lá no meio estão aqueles contos mais pesados, né? Aqueles contos mais difíceis. Sim. Então, para mim, ele faz esse percurso assim de sair do amor e voltar para o amor. Com uma consciência mais plena, não sei como explicar. Mais vívida, porque mais vivida também, vamos dizer assim, não é? Porque justamente o primeiro conto é o amor épico, inicia com a frase que não tem a maiúscula inicial, porque é uma espécie de uma carta que está no meio do caminho, vai até também um certo caminho, porque o mais terrível no amor, meu bem, é que inevitavelmente sempre chega um momento em que você deseja machucar o outro. E era como a euforia das abelhas em volta de um copo esquecido de refrigerante. Naquele domingo de manhã, na cama, quando tu violentamente despertou esta coisa dentro de mim. Esta coisa da humanidade simbólica que fere o corpo animal com 1000 desejos incompreendidos. Me mostrou que o coração é um músculo que precisa ser exercitado. E eu te falei que tudo isso é a maior transgressão desses tempos, pós qualquer coisa. Um instrumento de resistência contra os destinos medíocres da vida. E assim vai. Muito bom esse texto. Obrigado. É uma tentativa de encontrar ali também um meio do caminho, digamos assim, porque nós passamos de uma época que era completamente romantizada, né, para uma época que era o oposto, que era completamente cética, né? Então, para a gente não se perder nem naquele amor ilusório, aquele amor romântico, né? Mas também não se perder nessa falta de sentido que o mundo, de certa forma, está passando hoje, né? Eu vejo que a gente sente uma angústia assim de encontrar sentidos mais concretos, mais sólidos nas coisas, né, nas relações humanas. E tu faz uma referência interessante à história da filosofia, já estamos chegando ao final, tá vendo? Mas que nós também estamos ultrapassando aquelas certezas pré-socráticas. Mas parece que ainda tem gente que insiste nisso ainda, né? Eu acho que
Bom, também as mentalidades, elas se movimentam em ciclos, né? Então, tem momentos em que as pessoas vão estar cheias de certezas, em outras elas vão estar duvidando de tudo. E acho que duvidar, às vezes, é mais interessante, porque te permite imaginar mais. E poder perceber mais alternativas não tão únicas e às vezes tão insistentes, enfim e tal. Bom, nós estamos chegando ao minuto final do nosso programa, lamentavelmente. Gostaríamos de espichar essa conversa. Eu desejo muito sucesso ao livro, recomendo novamente, procure pela internet, procure na Livraria Taverna, mas não deixe de ler. Um livro para quem gosta de boa literatura aí é o Jardim das Hespérides. Você vai aprender muito, vai se divertir, vai se questionar, enfim, vai se defrontar com uma literatura de qualidade. Obrigado, Daniel, pela tua presença aqui, e a gente conversa em outros momentos. Então tá, muito obrigado. E obrigado a você também que nos acompanha nos nossos autores de livros. Eu costumo dizer a tom de brincadeira, mas é sério, que este programa certamente não é o mais visto, mas ele é bem visto, porque você está aí conosco, é nosso convidado para o próximo programa e para as várias reprises que o programa tem durante a semana. Até lá e muito obrigado.